Amados irmãos, vamos dar início a este culto desta noite. Que Deus esteja abençoando nossas vidas, nossos corações, que toda essa liturgia, todo o transcorrer desse culto seja uma bênção para todos nós. Neste momento, quero convidar a você a orar. Vamos orar, iniciando esta programação, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, sobre todos nós. Oremos ao Papai do Céu. Papai do Céu, neste momento, estamos iniciando esta programação. Pedimos que Tu abençoes nossas vidas por meio da Tua palavra, por meio deste culto. Todas as pessoas que ouvirem esta palavra possam ser grandemente abençoadas. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos porque Tu és fiel. Tu tens feito maravilhas e nós estamos muito felizes porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nos alegramos no Senhor. Ajuda-nos a cada dia vivermos os Teus ensinos e anunciar a Tua palavra para que outros também creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 27 ao 31, e fala da conversão do carcereiro. Texto bem interessante, e podemos fazer uma analogia com a realidade em que estamos vivendo. As pessoas estão se questionando o que fazer diante das adversidades. Você vai ouvir isso também no transcorrer da mensagem de Deus. E tem jeito, e às vezes é uma coisa muito simples, fácil e possível a todo mundo. Escute bem o que diz a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar com a sua Bíblia. Atos 16, 27 diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Talvez esse seja o questionamento que você também está fazendo. O que fazer? É muito simples. Crê no Senhor Jesus. Só Ele tem a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 377 do nosso cantor cristão. Convidamos você também a cantar conosco. Okay? Não sei porquê. Não sei.
dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde, todos, mas sei que meu Senhor virá agora. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ei, maravilha. Eu sei. Paulo diz: eu sei e estou certo que Ele é poderoso para isso. Meu amigo, de fato, Ele é poderoso. Só Ele pode. Não existe outro meio, não existe outro mediador. Só Jesus realmente é o nosso mediador entre Deus e nós. Continuemos, portanto, louvando a Deus, nos alegrando na sua presença, prestando esse grande culto de louvor e adoração a Ele, de pregação da palavra. Neste momento vamos ouvir um bloco de cânticos espirituais com o nosso ministério de música. Vamos acompanhar e vamos cantar também. Louvado seja Deus. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto abençoado. Que você possa continue sendo abençoado com mais este trabalho, com mais esse culto em louvor ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda vai fazer. E a gente convida você agora a cantar com a gente, né, cantar essa alegria que você sente aí, que a gente está sentindo também em estar aqui juntamente com você para prestar esse culto ao nosso Deus. A gente convida você a cantar junto com a gente agora. Deus, eu ouço a tua
deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Aleluia. Amém. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes porque louvamos ao Senhor, porque estamos em Sua presença. Ele tem nos sustentado até aqui. Então cantemos esse amor, dessa mensagem de salvação que o mundo precisa ouvir, que o mundo precisa conhecer, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família, e que possamos sempre trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus, tudo que Ele passou por amor a nós, para nos resgatar. Então vamos cantar que foi pela cruz que nós fomos chamados, gentilmente atraídos pelo Senhor. E hoje estamos aqui louvando e exaltando o nome dEle, amém? Então vamos cantar quebrantado. Olho para a cruz e eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou olhar, meu Salvador, na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
esse amor que nos atraiu. E hoje podemos cantar que livres somos, podemos espalhar as boas novas de salvação do Senhor Jesus. Então, neste momento nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para dizer: ó Senhor, Tu és maravilhoso para mim, Tu és bendito, Tu és adorado. Ó Deus, Te rogamos, Senhor, pelas vidas daqueles que estão nos seus lares agora, recebendo essa mensagem, que realmente esteja nesse momento voltados para louvar a Ti, bendizer a Ti. Tu tens sido tão bom para conosco, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar e agradecer, Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos fortalecido em Ti, ó Deus. Estamos aqui para Te adorar e dizer: Este és o nosso Rei. E reina, Senhor, sobre nós. Muito obrigada, Deus, por tudo. Não saberemos o quanto custou aquele sacrifício por nós. Nunca saberemos, mas Te agradecemos, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Luz das nações que dissipa as trevas,
maravilhoso, Senhor, és para nós. Te louvamos, Senhor, entregamos toda essa adoração, todo esse culto aqui nesta noite. Entregamos a Ti, ó Pai, que Tu recebas, que cada filho Teu possa estar em busca de louvar a Ti, de sempre reconhecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos e podermos cantar a Ti, expressar o nosso louvor ao Senhor. Te entregamos toda essa programação, a mensagem, que seja tudo para o louvor e a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. É um prazer estar aqui e acompanhar nessa transmissão com os irmãos. E hoje eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis 5, do versículo 1 ao versículo 15. Você que está em casa pode estar acompanhando comigo essa leitura. E essa leitura diz o seguinte: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: e chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para o que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deverás notais, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á-te em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são porventura Abanas, as farpas, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele e aos seus servos, e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te dissestes alguma coisa grande, porventura você não iria fazer? Quanto mais uma coisa tão simples como essa. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Leitura da palavra de Deus do nosso Senhor, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu peço a você que mesmo na sua casa, nesse momento, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, através dessa ferramenta, de estarmos tão longe, divulgando a Tua palavra, Senhor, fazendo o ID do Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra. Nós te pedimos humildemente a Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Essa história é uma história muito conhecida da Bíblia e também muito interessante. E eu queria destacar 2 palavras que nós vamos ver nessa noite bastante nesse texto, que nós vamos refletir sobre essas palavras nesse texto. Uma delas é confiança e a outra é renúncia. Nós podemos observar nesse texto que Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. Ele era um comandante honrado, ele era uma pessoa de grande status ali naquele lugar. E ele tinha muito respeito, ele era um homem muito respeitado, ele era aplaudido pelas suas vitórias, pelas suas batalhas, por onde quer que ele andasse, era uma celebridade daquela época. Naamã, ele ocupava o maior dos cargos que poderia existir na Síria, abaixo apenas do rei da Síria. Ele tinha tudo que o dinheiro, que a fama, que o prestígio de um homem que se dedicou a defender aquele país, todas as honras. Ele era um militar, a farda dele era cheio de condecorações, que era porque ele era um homem vitorioso. E por causa disso, a confiança dele, quando ele descobriu que estava com essa doença, ele solicitou primeiro a instância maior, que era o rei da Síria. Assim como a menina que estava na casa dele, servindo na casa dele, essa menina servia ao Senhor, e ela falou para ele de um profeta, falou de uma possibilidade de cura, e ele logo em seguida foi procurar alguém que ele confiava, e esse foi o rei da Síria, e relatou a situação para ele, e o rei da Síria procurou imediatamente a maior instância do outro país, que foi o rei de Israel. E aí ele mandou uma carta, acompanhado dessa carta ele mandou ouro, prata e vestimentas. E aí nós podemos observar aonde que está a confiança de Naamã. Aquele homem que estava acostumado com regalias, acostumado com festas de boas-vindas por onde quer que ele andasse, porque ele era um homem de muito prestígio.
E assim ele foi. Assim ele pegou com bastante confiança e levou a carta ao rei de Israel. Chegando lá, como a gente leu no texto, o rei de Israel leu a sua carta e aí ele ficou espantado porque ele não poderia resolver aquela dificuldade. Ele vai até falar que por acaso sou Deus para poder livrar da morte, porque a lepra naquela época, quem estava acometido com essa doença, era como se já estivesse praticamente morto, ele tinha que ser separado. Talvez o comandante Naamã, ele não foi separado ainda pelo seu prestígio, mas naquela época, o protocolo para as pessoas que tinham lepra era de separar elas numa caverna, isolado da sociedade, porque a lepra era altamente transmissível. E aí foi o que aconteceu. Isso não tinha acontecido ainda com Naamã, talvez por esse prestígio que ele tinha, e ele foi atrás da cura. Nesse tempo também existia pouca cumplicidade entre o rei da Síria e o rei de Israel. Por isso ele rasgou as suas vestes e ficou preocupado, porque ele achou que isso era um pretexto para que houvesse uma guerra entre o rei de Israel e da Síria. Mas ouvindo falar, o seu servo Eliseu pediu para que enviasse Naamã ao servo Eliseu, ao qual a menina tinha falado para Naamã. E aí, assim como a palavra de Deus nos diz, Naamã foi até a casa de Eliseu com todo a sua comitiva. Ele estava muito confiante que lá seria bem recebido, que lá ele seria recebido como em todos os outros lugares, com muita honra. E quando ele chegou lá, o que aconteceu foi que simplesmente Eliseu pediu para que ele fosse e mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E grande foi a frustração dele, porque embora essa fosse o pedido do servo do Senhor, ele não confiou no que aquele servo havia dito. E muitas das vezes nós também não confiamos no que é nos proposto. A gente confia no que é, aos olhos humanos, vai ter solução. O que o dinheiro pode comprar, o que a medicina pode comprar, o remédio mais caro que pode curar. E hoje, no cenário que nós vivemos, a gente pode contextualizar com o que está acontecendo hoje. A doença que está, a pandemia no qual estamos vivendo, é semelhante à lepra, porque até então ainda não existe cura. E nós estamos sofrendo muito com essa situação. Nós estamos perdendo entes queridos, e o dinheiro não pode resolver. Pessoas de grande prestígio, assim como Naamã era naquela época, têm perdido as suas vidas, porque é algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode reverter a situação de muitas pessoas que hoje estão num leito de hospital, até talvez desenganadas já pelos médicos, não tem mais jeito. Mas saiba, você que está ouvindo, que para Deus tudo é possível. Ele pode restaurar toda e qualquer situação. Ele pede apenas que nós confie, que nós tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que Deus possa agir na nossa vida, para que nós possamos abrir mão de tudo, renunciar a tudo e confiar somente em Deus, que somente Ele pode fazer, e Ele pode fazer
E isso através de uma oração, através da tua confiança, do teu joelho no chão. Nós temos o livre acesso de nos ajoelhar, nos prostrar diante de Deus e pedir exclusivamente a Ele: Deus, resolva o meu problema. E é isso que talvez Ele está querendo nos dizer, nos ensinar nesse momento de crise, a qual nós precisamos tanto do amor, do carinho, da atenção de Deus. Ele jamais nos abandona. Nesse contexto que nós estamos vivendo, as pessoas ficam só, não pode ter visita, mas você pode se apegar com Deus. A minha filha essa semana, ontem nós orando, ela perguntou: pai, qual o número do telefone de Deus? Ela perguntou: qual o número do telefone de Deus? Eu disse: filha, Deus, Ele nos dá o livre acesso para que nós possamos orar e falar com Ele livremente a hora que nós quisermos. O nosso crédito com Deus é abundante, nós podemos nos ajoelhar. A gente tinha acabado de fazer o culto doméstico e orar, e eu disse para ela: agora nós falamos com Deus, nós ligamos para Deus. E Deus, Ele está sempre online, Deus está sempre disposto a nos ouvir. Às vezes nós que não ouvimos e não sentimos a presença de Deus, porque nós não nos entregamos totalmente ao que Ele quer falar conosco. Deus fala através de coisas simples que às vezes nós não observamos. Livramentos que acontecem no nosso dia a dia. E assim, Naamã, com a confiança ainda no que ele tinha levado, na sua riqueza, com a confiança de que ali ele ia ser bem recebido, ele já estava furioso, porque Eliseu não se impressionou em nenhum momento com aquilo. Ele não se impressionou. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, ele não queria fazer o que mandou, porque ele achou que era algo que não ia resolver o seu problema. E um dos seus servos chegou para ele e disse: se fosse algo que custasse muito, que custasse esse ouro, essa prata que você trouxe, você não faria. Se fosse para pagar todo esse dinheiro, você não faria. Quanto mais uma coisa simples como essa, que é só mergulhar lá 7 vezes e você vai ficar curado. E assim, depois disso, ele se convenceu. Ele teve a confiança, ele teve que renunciar. E agora a gente vai usar a outra palavra, renunciar. Ele renunciou o seu orgulho. Ele achou que Eliseu queria zombar dele, porque aquele rio era um dos rios que tinha água, vamos dizer assim, mais suja. E foi justamente naquele rio que Eliseu pediu para ele mergulhar. E ele se sentiu humilhado. Então ele teve que renunciar toda a sua autoridade. Ele teve que renunciar toda a sua aquilo que ele tinha, aquela autoridade. Ele tinha que se despir da sua roupa e se entregar totalmente, mergulhar naquela água para que ele fosse curado. E assim ele fez, irmãos. Ele mergulhou. Interessante que, para concluir, o que a gente pode observar aqui? Ele poderia mergulhar só uma vez e ser curado? Sim. Ele poderia, se a ordem que o profeta deu para ele fosse de só uma vez, ele iria ser curado só com uma vez. Mas Deus pediu 7, e Deus queria que ele fizesse do jeito que ele pediu, e que ele perseverasse até o fim. Se ele fizesse 6, não daria certo, tinha que ser 7. E ele assim fez. E a palavra de Deus diz que ele foi curado, porque ele renunciou, porque ele acreditou. E logo ele ficou maravilhado, e ele quis logo empolgadamente servir esse Deus. E ele se entregou e louvou e agradeceu a Deus. Ele renunciou tudo. Ele foi um novo homem, ele nasceu de novo. E talvez o que está precisando de nós, o que está precisando para a nação brasileira, o que está precisando para o mundo, é nós nos render diante de Deus,
renunciar aquilo que nos impede de servir ao nosso Deus de todo o coração, de confiar nas promessas de Deus. Ele prometeu para nós, para mim e para você, que Ele ia preparar lugar para que um dia nós pudéssemos estar assentados à direita do Pai junto com Ele. E esse dia está próximo. Tudo que a palavra de Deus fala está se cumprindo, irmãos. Tudo. Se você observar tudo, essa pandemia já estava previsto nas Escrituras. Isso iria acontecer, isso tem que acontecer. Mas que antes que seja tarde demais, nós possamos entregar a nossa vida totalmente ao nosso Deus e aceitar Ele de todo o nosso coração. Que Ele, assim como salvou Naamã, Ele pode salvar você também, salvar a sua família, salvar o seu ente querido, e que você possa ter o privilégio de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para concluir, eu deixo uma pequena frase que diz assim: a experiência da salvação é simples e gratuita, basta você confiar e renunciar. É só isso. As coisas de Deus são simples, as coisas de Deus não são complicadas, irmãos. Ele pede somente que nós adore Ele em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Que nós nos entregue, que nós deixamos tudo de lado. E o melhor de tudo isso, Ele já pagou o alto preço lá na cruz, para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Que Deus possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e que nós possamos renunciar tudo aquilo que nos impede de servir ao nosso Deus de uma maneira melhor. Que esse momento de pandemia Ele possa nos ensinar algo que nós vamos levar para o restante da nossa vida, e que o nome de Deus seja mais glorificado, em nome de Jesus, amém. Eu peço a você para que nós possamos orar mais uma vez, e você na sua casa também vai orar, e nós oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco através dessa palavra, e que, Pai, nós possamos aprender a confiar verdadeiramente nas Tuas promessas, porque o Senhor é um Deus que não mente, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Tua palavra vai dizer isso. Mas que nós possamos aprender, Pai, a confiar e a renunciar tudo que nos impede de estarmos mais perto de Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu só tenho a Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus, amém. Com as águas do rio
Meus queridos irmãos, nós estamos chegando no final de mais um culto. E como você acabou de ouvir esta mensagem da palavra de Deus, e também esses cânticos, a leitura, as orações, a nossa oração e desejo é que esta palavra realmente tenha falado ao seu coração. Como Naamã, tome essa atitude também de renunciar os seus próprios pecados, o seu próprio eu, o seu orgulho, a sua vaidade, se humilhe, se renda ao Senhor Jesus. Não é por força, não é violência, mas é o Espírito do Senhor. Aquelas pessoas que se humilham, que se rendem, que se deixam usar por Deus, essas pessoas alcançam realmente grandes vitórias, grandes bênçãos. Foi assim com Naamã e pode ser com você também. Foi muito bom ter você na nossa companhia. Foi muito bom você ter ouvido esta palavra. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, seus familiares, todos nós. Obrigado ao Ministério de Música. Obrigado a todos, companheiros, todos os membros desta igreja. Que Deus continue abençoando o seu povo, derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um. Nós vamos encerrar no desejo de que na próxima oportunidade estejamos novamente de volta e queremos ter você na nossa companhia, ouvindo, acompanhando, assistindo esta mensagem sacrossanta do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado por tudo. Vamos orar então. Pai bendito, muito obrigado por este culto que nós acabamos de realizar. Obrigado pelo Ministério de Música, obrigado pelo teu servo, diácono desta igreja, o irmão Fábio, pela ministração da palavra. Ó Deus, por essas pessoas amigas que ouviram esta palavra, que esta palavra seja uma bênção no coração de cada uma delas. Rogamos que tu abençoes a tua igreja, que tu abençoes a nossa sociedade, as nações como um todo. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, do Brasil e do mundo. Faça a tua obra, ó Deus, que haja rendição ao Senhor, que haja arrependimento, que haja renúncia, que haja busca do Senhor Todo-Poderoso antes que seja tarde demais. Dê-nos uma boa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Está encerrado o culto. Deus abençoe a todos.